Eu sou Rodrigues Fazenda, vosso professor de Estatística. Tenho a dizer, sejam bem-vindos. Agora, hoje, vamos nos dedicar simplesmente à aplicabilidade das medidas de estatística descritiva. Significa que agora o que eu vou fazer é mostrar a vocês como é que nós implementamos aquelas medidas. Recorde-se que no vídeo anterior foi dito que as medidas são separadas em 3 grupos: medida de tendência central, tem medida de posição e existe a medida de dispersão. Essa dispersão pode ser absoluta ou dispersão relativa. As medidas de posição são quartil, decile e percentil. As medidas de tendência central, média, mediana e moda. Então aqui é o momento em que agora vamos para a aplicabilidade dessas medidas, com exemplos concretos. Como é que você pode usar cada medida? Recorda-se que nas fórmulas estava a ser dito que há um caso quando os dados estão agrupados, significa estão em grupos, ou o caso em que os dados não estão agrupados, significa são 2 cenários completamente diferentes. Agora vamos para o caso de dados que não estão agrupados. Começamos por ali. E vamos tratar as medidas todas, né? De tendência central para dados não agrupados, significa que calculamos a média, mediana e moda. Depois iremos para medidas de posição, quartil, decile, percentil. Depois medidas de dispersão, que é da amplitude total, de classe, a variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Primeiro, tudo isso para dados não agrupados. Depois veremos o caso de dados agrupados, em que começaremos por ver primeiro como é que se agrupa. Agora vamos ao exemplo. Dá-nos ali o enunciado, dá-nos ali o diâmetro de peças. Dá-nos ali 5 diâmetros de peças. Uma peça tem diâmetro 2 mm, a outra peça tem diâmetro 3 mm, 4 mm, 7 mm, 7 mm. E aí o que é nos pedido primeiro é calcular a média. Se se recorda do vídeo anterior, dissemos para dados não agrupados, a média é o somatório de xi sobre n, significa somar os dados e dividir pela quantidade dos dados. Então somamos 2, mais 3, mais 4, mais 7, mais 7, dividimos pela quantidade dos dados, aqui são 5 dados, dividimos por 5. Então encontramos aí a média, 3,8. A seguir, a primeira medida foi a média, a segunda medida é a mediana. Estamos a falar de medidas de tendência central. Como aí vê, são medidas de tendência central. A segunda medida é a mediana, que vamos abreviar por ME. A média é x barra, a mediana é ME. Primeiro passo para a mediana foi dito, o primeiro passo é organizar os dados em rol. Significa colocar numa certa ordem, crescente ou decrescente. Então vamos colocá-los na ordem crescente. Praticamente como já estão na ordem crescente, é manter a ordem como estão. Então, depois foi dito que a mediana é o elemento que está na posição n sobre 2. Então vamos determinar n sobre 2. n sobre 2 é 5 sobre 2, que é 2,5. Como posições são sempre números inteiros, né? Então temos que arredondar para 3. Então o elemento que está na posição 3 é a nossa mediana. Qual é o elemento que está na posição 3? É 4. Por isso que colocamos que a mediana é 4. A mediana, para este exercício, é o elemento que está na posição 3. Qual é o elemento que está na posição 3? É 4. Então a mediana é igual a 4. Depois disso, a última medida de tendência central é a moda. A moda é o valor ou o dado que se repete mais vezes. Qual deles aqui se repete mais vezes? É o 7, porque o 7 aparece 2 vezes, por isso colocamos que a moda é 7. Então, assim, está falado relativamente aos dados, relativamente a medidas de tendência central. Agora vamos ver o caso de medidas que nós denominamos por medidas de posição. Vamos ver para o caso de medidas de posição.
Nas medidas de posição, dissemos que as medidas de posição podem ser quartil, são 3 medidas de posição, não que podem ser, são 3 medidas de posição, quartil, decil, percentil. Essas são as medidas de posição, quartil, o decil, o percentil. Quartil usamos o símbolo QI, decil DI, percentil PI. Então, é-nos pedido para calcular quartil 3. Para achar o quartil para dados não agrupados, o primeiro passo é só pegar os dados e colocar numa ordem. Significa colocar em roll. Então estão ali em roll, na ordem crescente. 2, 3, 4, 7, 7. Era pedido para calcular quartil 3. E nós dissemos, recorda-se no vídeo anterior, na tabela que é relativo às fórmulas, que o quartil I está na posição IN sobre 4. Então, como é quartil 3, então o nosso I é 3, então é 3N sobre 4. N é a quantidade de dados, são 5 dados, 3 vezes 5 sobre 4, dá 15 sobre 4, isso é aproximadamente a 4. Então o elemento que está na posição 4 será o quartil 3. O elemento que está na posição 4 é 7. Então daí que dissemos que quartil 3 é igual a 7. Então está aí determinado. A segunda medida de posição é o decil. E o enunciado pede para achar decil 2. Também para encontrar decil, o primeiro passo é colocar os dados em roll. Então ali colocamos em roll, numa certa ordem, neste caso está na ordem crescente, 2, 3, 4, 7, 7. Depois, o elemento decil I está na posição IN sobre 10. Só que como queremos achar decil 2, está na posição 2N sobre 10. O N como é 5, é 2 vezes 5 sobre 10, isso é 10 sobre 10, 1. Então o elemento que está na posição 1 será nosso decil 2. O elemento que está na posição 1 é 2. Por isso que o decil 2 é igual a 2, porque o 2 é o elemento que está na posição 1. Por fim, temos percentis. O percentil, também o primeiro passo é colocar os dados em roll. Então estão aí já numa certa ordem crescente. 2, 3, 4, 7, 7. Então o elemento percentil I está na posição IN sobre 100. Como pede-se para achar percentil 72, então o elemento que está, o I é 72, então o elemento que está na posição 72 N sobre 100. Então é 72 vezes 5 sobre 100, que dá, pelo resultado, 3,6, e aproximamos isso a 4. Então o elemento que está na posição 4 será o percentil 72. O elemento que está na posição 4 é 7. Então o percentil 72 é igual a 7. Então assim estão tratadas as medidas de posição para dados não agrupados, pegando aqueles, como tinha dito, aqueles diâmetros de peças, dos 5 diâmetros que aí apareciam. Agora a seguir temos medidas de dispersão. Nas medidas de dispersão dissemos que tem aqueles que são de dispersão absoluta, que é a amplitude total, lambda, e a amplitude de classe C. Lambda é o maior menos o menor. E pelos nossos dados já sabe, o maior é 7, o menor é 2, 7 menos 2 dá 5. A amplitude de classe, dissemos para dados não agrupados, não precisamos calcular, né? Agora, depois disso, temos a variância. Recorda-se que a média tinha sido calculada lá em cima e que a média foi 3,8. A média foi calculada aqui, como vê, foi calculada ali a média, o resultado é 3,8. Então, como a média é 3,8, é essa média que nós vamos usar, porque os dados que nós estamos a manipular são exatamente aqueles dados. Então, primeira, temos aí as medidas agora de variabilidade relativa. A primeira é a variância. Variância é o somatório xi menos média ao quadrado sobre n menos 1. O primeiro dado, se recorda, é 2, menos a média 3,8 ao quadrado, mais o segundo dado do nosso exemplo é 3, menos 3,8 ao quadrado, mais o terceiro dado é 4, menos 3,8 ao quadrado, mais o quarto dado era 7, menos 3,8 ao quadrado. Esse 3,8 é a média, né?
Depois o último é 7 menos 3.8 também ao quadrado. Tudo dividimos por n menos 1. N são 5 dados, menos 1, então temos 5 menos 1. Então, este numerador todo, você calcula os quadrados e depois soma, tem o resultado vai dividir por 4, né, que é 5 menos 1 dá 4. Né? Então o resultado dá 6.1. A medida seguinte de variabilidade relativa é desvio padrão. Desvio padrão é raiz quadrada da variância. A variância, como é 6.1, é raiz quadrada de 6.1, que dá 2.46. A última medida é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o desvio sobre a média vezes 100%. O desvio, este que foi calculado 2.46, a média já sabe 3.8, vezes 100% deu 64%. Você vê que o coeficiente de variação obtido é 64%. Então, assim sendo, está aí dado o exemplo para dados não agrupados, para todas as medidas de estatística, que são medidas de estatística descritiva, neste caso medidas de tendência central, média, mediana e moda, as medidas de posição quartil, percentil e as medidas de dispersão absoluta, amplitude total e de classe, e depois dispersão relativa à variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Assim estão tratadas as medidas estatísticas para dados não agrupados. No próximo vídeo, você vai encontrar agora essas medidas para dados agrupados. Eu sou Rodrigues Fazenda, só tenho a dizer muito obrigado por você ver o vídeo e partilhe com os seus colegas, porque isso é matéria da aula que é para poder estudar e perceber melhor. Significa que quem não estava na aula pode rever a aula usando o vídeo, de modo que possa estar muito bem engrenado e treine os exercícios, por favor, para ajudar os professores das aulas práticas. Muito obrigado, sou Rodrigues Fazenda, como ouviu.